Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Momento Concursos. Aqui no estúdio estamos com o professor de língua portuguesa, Cleiton Natal. Cleiton Natal, vocês podem não conhecer, mas aqui em Brasília, ele é muito conhecido. Se não me engano, eu acho que é o professor mais bem falado aqui no Distrito Federal, pelo que eu tenho observado falar. Cleiton, está aí aberto para você só cumprimentar os ouvintes e nós vamos conversar sobre os assuntos que você tem aí para contribuir conosco. Meu nome é Cleiton Natal, como já foi apresentado pelo professor Hernani Pimentel. Leciono nessa área de concurso público há 11 anos. Trabalho mais com a parte gramatical. Estou aqui para bater esse papo com o professor Hernani sobre as incoerências das bancas, as dificuldades dos alunos quanto aos certames, né? Pois é, professor. A gente sabe que em língua portuguesa, aproximadamente 70% dos candidatos são derrotados em língua portuguesa nos concursos, né? Quais são as maiores dificuldades que os candidatos sentem nos concursos, na sua avaliação? Os candidatos padecem mesmo de leitura, é necessário ler, não tem uma vida acadêmica, muitos não têm uma vida acadêmica pautada na leitura. Sim. Então isso também faz falta, a percepção, quando nós estávamos falando há pouco, sim, é necessário que tenha uma percepção. Existem também os aspectos gramaticais, sim, que pela falta de pré-requisito, que eu sempre digo que pré-requisito é importantíssimo para que você aprenda alguns aspectos como pontuação, regência, crase, é análise sintática, primeiramente a morfologia, a morfossintaxe, aliar uma classe de palavra a uma função sintática. Para quê? Porque os examinadores hoje, professor Hernani, o senhor sabe muito bem disso, que eles têm cobrado dos candidatos, não só se coloca vírgula, ele quer saber se a vírgula da linha 10 foi inserida pelo mesmo motivo da linha 8. Isso. Então, eu chamo isso de racionalização. Isso. Então, você tem um aposto, no outro uma adjunta adverbial. Então, ele quer saber se é por mesmo motivo. Então, ele quer saber também se o sinal indicativo de crase na palavra lá na linha 8, no A na linha 8, é o mesmo motivo da linha 2. Isso. Então, aí o candidato às vezes, eu sei que coloca, mas ele quer saber o motivo. Isso. Então, a racionalização tem sido bem cobrada nessas provas de concursos públicos. Os motivos, o aluno né? tem que aprender a pensar. A pensar. E para isso, professor, ele tem que ter um conhecimento sólido no emprego das classes de palavras e na análise sintática. Sim. Porque se ele não souber, ele não aprende pontuação, não aprende concordância. Como uma pessoa aprende concordância se não sabe achar o sujeito? Olha só. Não tem como. Não é verdade? Então, primeiro precisa ter noção de análise sintática, né? E o que está acontecendo é que existe um desprezo pela gramática, né? Você percebe que os cursos de letras estão liberando, né, professores e professores e professores que não sabem análise sintática, né? A gente tem encontrado até, um dos assuntos do professor Cleiton é exatamente mostrar as incoerências que existem nas bancas. E através dessas incoerências vão perceber que até as bancas estão contaminadas por professores que não sabem análise sintática. Então há uma dificuldade grande quando ele dá uma aula e ensina uma coisa e depois chega lá na prova cai diferente porque o professor não sabe. O senhor está falando uma questão, me lembro muito bem, foi uma questão que eu elaborei recurso e o senhor também elaborou, do TJ-DFT, uma prova de analista. Foi de 2008. Eles colocaram lá, trazer à tona reflexões. Nós sabemos que à tona é uma locução adverbial feminina, então colocaremos sinal indicativo de crase aí. Aí ele colocou assim, mesmo que o verbo trazer não pedisse a preposição a, como pede, o sinal indicativo de crase seria obrigatório. É fato que é obrigatório. Mas na ocasião, a forma verbal trazer não pedia preposição a. No texto, não. Isso, e ele marcou o gabarito como certo. No texto, ele não pedia a preposição a. Então, eu fico pensando, como é que faz o aluno? Professor, eu respondo pelo seu gabarito ou pelo da banca? Pois é. E outra coisa, se a gente não tivesse argumento, como, por exemplo, você tem que acreditar sempre na banca, você tem algum exemplo de que a banca, numa prova, considerou um assunto certo e na outra considerou errado? Sim. Você tem dados Tem mais de um.
Sim. Tem mais? Eu vou falar de uma aqui há pouco. Uma prova do CESP Espírito Santo, 2011, e outra agora, revisor de textos, Sim. do STM 2011. Eles aceitaram que nas completivas nominais, convencido de que, estava lá Sim. dentro do texto, que na completiva nominal possa... Eles não aceitaram suprimir a preposição de. Sim. Não aceitaram. Tá. Só que há uma prova anterior a essa, do TJ Bahia, em que tinha lá, não há dúvida de que o senhor CESP já aceitou a retirada. Sim. Também 2 completivas nominais. Sim. Então a banca, na prova do TJ Bahia, se portou de um jeito, na prova da Polícia Civil do Espírito Santo se portou de outro jeito. Então a mesma questão foi considerada certa numa prova, no ano seguinte a mesma banca põe a mesma questão e considera errado. Olha que absurdo. Isso significa que as bancas não têm parâmetros, né? Por quê? Porque muda um professor da banca ou muda outro professor da banca, aí ela muda de ponto de vista. E isso é horrível. Isso é horrível, porque esses assuntos têm que ser padrão. Nós estamos falando de norma culta. Norma culta é padrão, não é? Agora, só penso, como é que fica a cabeça do aluno? Sim, sim. Eu mesmo, tem algumas questões que eu vou falar em sala, eu estou com um gabarito oficial de uma banca. Sim. E eu estou com outra questão, confronta as duas, aí o aluno fala, professor, o que que eu faço? Uhum. O que que eu faço? Sim. E é complicado até para responder para o aluno. Porque você entra com recurso, você faz o recurso, elabora o recurso e você não tem nem resposta do recurso, professor Hernani. Você está vendo isso? Nem resposta. Vocês vão ver no direito do candidato, a gente quer uma lei que exija que a banca de recursos seja diferente da banca que fez a prova. Por quê? Porque o examinador que fez a prova, que fez o gabarito, que fez a questão errada e deu um gabarito errado, ele, para se defender, ele indefere o recurso e fica por isso mesmo. Aqui no Distrito Federal já saiu uma lei dos concursos, graças a Deus, em que, para indeferir, a banca vai ter que dizer por que não aceitou o recurso. Não é verdade? Então a gente precisa realmente de uma legislação nacional para fazer. É porque essa só será do DF, né? Essa é só do DF. Agora nós precisamos de uma lei nacional, né? Inclusive no DF agora vai ter que ter a bibliografia, né? Isso. Não, ou cita a bibliografia, ou então tem que usar os conceitos mais conhecidos no território nacional. Majoritários. Porque é um absurdo, né? O aluno estudou conjunção, estudou pronome relativo, né? E aí, de repente, cai como elemento de coesão catafórico, elemento de coesão anafórico. Tem muito lugar no Brasil que não se estuda com essa terminologia. E o concurso público é para todos os brasileiros, pô. Então, ou a banca tem que definir os autores, para a gente saber qual é a bibliografia, para a gente saber qual é a nomenclatura, ou ela só deve usar a nomenclatura mais conhecida no país inteiro. Aliás, o senhor não acha, como professor de português, que está na hora de o Ministério da Educação definir uma nomenclatura para se ensinar no 2º grau, padrão? Que no Brasil inteiro se use aquela nomenclatura? É urgente. Urgentíssimo. Urgente. Né? Não existe Ministério da Educação, gente, em língua portuguesa. Né? Porque não existe uma nomenclatura oficial. Um teórico fala uma coisa, o outro fala outra, Isso. Fica uma torre de Babel. Isso, pois é. Falando ainda dessas questões, o senhor perguntou se eu tinha, né, algum Sim. exemplo. Eu tenho mais um. Sim. Já que eu falei de uma assertiva do CESP, que o CESP é certo ou errado. Sim. Vou falar de uma de múltipla escolha. A ESAF, em 2009, numa prova do Ministério da Fazenda, né, é uma questão de A, B, C, D, de múltipla escolha, ela colocou a questão, estou até com a questão aqui, disse o seguinte: assinale o trecho adaptado do jornal Comércio Pernambuco que apresenta erro gramatical. Apresenta erro gramatical. Erro gramatical é algo bem amplo. Isso, exatamente. Na letra A, nota-se que é um erro de concordância. Sim. Que é o gabarito oficial é letra A. Na letra B, tem uma construção em que ele coloca o seguinte: como acontece na Rússia, onde viaja-se. Onde viaja-se.
Eu quero dizer para você que está em casa que o onde, o pronome relativo onde, é um fator de atração de próclise. Então, aí um solecismo, há um erro de estruturação sintática, professor. Sim, então, exatamente. É onde se viaja. Eu devo usar a próclise. Eu devo usar a próclise. Então, considerando isso, que há um erro na letra A de concordância, há um erro na letra E de colocação pronominal, então há duas alternativas erradas. Veja só, quando eu vi essa prova, eu fiquei assim, uma arara. A gente apresentou recursos, etc., para os alunos, mas eles não deferiram e nem eu estou com recurso aqui. Eles não dão bola. Satisfação. Não dão satisfação. E aí o que acontece? Sabe o que está acontecendo objetivamente? O professor da ESAF que elaborou essa prova não conhece colocação pronominal. Não conhece colocação e topologia pronominal. Então existe deficiência nas bancas. E a gente precisa trabalhar. E olha o que a gente tem que se submeter, professor Hernani. Eu tive turma em exercício agora, a FRF, Auditor Fiscal da Receita, e o que eu tive que fazer? Eu peguei essa questão e outras questões mais que eles não têm considerado a questão da colocação pronominal. Sim. Então eu estou estudando o perfil da banca. Ó, quando tiver uma questão que tem erro de concordância e um erro de colocação pronominal, marque o de concordância. Olha que absurdo. Que absurdo, né? Porque como se um... Eu não estou ensinando nada, eu não estou ensinando certo. Eu estou dando dica para ele acertar a prova. Isso é dica. Ruim, não é verdade? Isso é ruim, gera desconforto. Eu vou até fazer um convite aqui, oficial. Eu estou com 130 questões, eu estou querendo lançar um livro. Eu pensei assim mais ou menos esse título, 130 questões que derrotam as bancas examinadoras de português. Eu vou mudar, não vou botar 130, e eu quero que o senhor contribua também com questões, e nós vamos publicar isso juntos. Estou dentro. Vamos publicar mostrando os erros das bancas e vamos mandar para as bancas. E vamos mandar para o Ministério da Educação, pedindo uma providência para que haja um ensino de língua portuguesa padrão no Brasil. Concorda? Sim, professor Hernani, deixar claro também aqui que nós não estamos assim criticando o erro por criticar, porque nós erramos também ao elaborarmos uma questão, nós erramos também. A questão é reconhecer, com exceção do Hernani, a questão é reconhecer o erro, dar satisfação, ou se não concordar com o recurso do professor, que responda. Isso. Que responda. Mas nós ficamos sem nenhuma satisfação, isso gera uma agonia, você fica... O que eu faço? Pois é, então vocês estão percebendo o seguinte, já viram a figura que é o professor Cleiton, não é isso? O professor Cleiton está lançando um curso agora, não é verdade? Como é que chama o seu curso? Gramática aplicada ao texto, eu trabalho do básico ao avançado, né? Tá, bem voltado para provas de concursos públicos. Esse curso vai ter quantas entradas? 16 encontros. 16 encontros. Cada encontro são quantas horas? 3 horas e meia. E 30 minutos. 3 horas e meia. São 16 encontros. E vai ser onde? Na Veste Concursos de Taguatinga. Na Veste Concurso de Taguatinga. Mas sempre eu abro turma também na Asa Norte, né, professor? Agora que estou sem nenhuma, que as turmas estão em andamento. Tá certo. Então, para o pessoal aqui de Brasília, de Taguatinga, da região, né, tem esse privilégio de ter essas aulas com o professor Cleiton, tá? E a sua gramática? Eu mandei agora para a editora, acredito que até novembro irei lançar. Os alunos estão cobrando muito, muito, né? Então acredito que novembro. Tá, novembro. Então, logo nós vamos ter de volta o professor Cleiton aqui, já com o lançamento do livro dele, para vocês conhecerem, né? Sim. E o meu não saiu ainda, então tomar a liberdade aqui. Então os alunos podem também procurar o do professor Hernani Pimentel, a gramática... Quebra o galho, né? Quebra o galho, gramática... Depois que o meu sair, não, aí já era, né? Gramática pela prática. Não, estou brincando, são livros totalmente diferentes, eles se completam, né? O dele é um livro completo, com tudo da gramática, né? O meu não vai ser não é uma gramática, são tópicos especiais. Né? São os tópicos mais cobrados em provas, com muitas questões de concurso, né? O do professor Hernani
nós encontramos já nele toda a teoria com exemplos de fácil entendimento, dá para você estudar sozinho. Inclusive eu trabalho com esse livro do professor Hernani nas minhas turmas, né? Eu trabalho em sala de aula com o seu livro, né? Eu sempre oriento, está em tal capítulo, certo. Né? Então você pode adquirir um excelente livro. Isso com certeza é bom sim. Agora vocês vão ter que ver o do Cleiton também, porque ele fez um trabalho muito especializado ali, né? Então, vale a pena conhecer, né? Vale a pena esperar e conhecer. Né? Porque lá eu, falando breve aqui, rapidinho, na teoria eu coloquei questões de concurso. Sim. E comentei as questões. Certo, então eu falo da regência do verbo atender, um exemplo. Sim. E lá eu jogo a questão do CESP e comento. Sim, isso certo. Na teoria. Né? Então está um livro bem voltado para as provas. Isso. Então, eu queria que você... Primeiro eu quero agradecer a vinda do Cleiton aqui, né? Foi importante para vocês conhecerem o trabalho que ele desenvolve. Eu quero que você se despeça do pessoal, né, e que garanta voltar aqui para a gente conversar sobre o seu lançamento. Sim. Voltarei com o maior prazer. É sempre bom estar aqui conversando com o senhor. Esse poço aí de experiência, sabe muito, né, sobre a nossa língua. Tenho aprendido muito com o professor Hernani Pimentel. Né? Tem acrescentado muito na minha vida profissional. E para vocês que estão em casa, eu quero dedicar votos de sucesso, que vocês se apeguem mesmo aos seus objetivos. É possível aprender gramática? É possível aprender gramática. Eu sou um professor, eu sempre estudei em escola pública, fiz curso de técnico de contabilidade, curso técnico. Eu não tive língua portuguesa no segundo ano, nem do terceiro ano, na época era segundo grau, hoje é ensino médio. Fui fazer uma faculdade de ciências contábeis, professor Hernani. Olha só. Ciências contábeis, e eu consegui aprender. Sim. Estou aprendendo a cada dia, né? Mas hoje eu sou um professor. Estou publicando o meu primeiro livro, né? Então eu consegui. Então eu quero falar para você que está em casa, que fala, eu não entendo essas regras, eu não entendo. É possível entender. É possível entender. Não dá para ficar memorizando. Se você ficar decorando, você não vai passar em concurso público, que as provas são aplicadas às relações textuais. Então, um abraço a todos e até uma próxima. No quadro Direito do Candidato dessa semana, vamos tratar da criminalização de fraude em concursos públicos. Desde dezembro de 2011, vazar informações sigilosas de concurso público ou se utilizar delas já é crime configurado no Código Penal. A pena varia conforme as circunstâncias, de 1 a 8 anos, mais multa. São de 1 a 8 anos de reclusão, mais multa. Você, concursando ou concurseiro, é o maior responsável pela defesa dos concursos sérios e transparentes. A lei, para funcionar, depende da sua contribuição. Seja um fiscal e denuncie qualquer fraude. A punição dos fraudadores é garantia de respeito aos seus direitos e a de todo o segmento dos concursos públicos. Porém, é necessário que crie, além disso, uma lei nacional prevenindo todos os estágios do processo de realizações de um concurso. A ANPAC luta por isso e você pode ajudar muito. Entre no site www.anpac.org.br, assine o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e convença todos os seus amigos e amigas a fazerem o mesmo. Olá! No quadro Acordar Melhor de hoje, vamos falar sobre complicação e simplificação ortográficas. Vamos pensar que o som S só fosse representado pela letra S. Sa, sé, si,
só, su, só fosse representado pela letra S. Ia ficar bem simples. No início você ia ficar espantando. Por exemplo, sede, olha lá, S-E-D-E. Receita, S-E-I-T-A. Missa, M-I-S-A. O que você percebeu? Você percebeu que fica meio estranho, mas o som, a letra S vai representar sempre o som S. Sede, receita, missa. Imagine, por exemplo, a palavra nasce, nasço, exceto. É o mesmo som, sa, se, si, só, su. Nasce, N-A-S-E. Nasço, N-A-S-O. Exceto, N-E-S-E-T-O. Não é? Hoje, como é que a gente escreve? Sede, a gente escreve com S. Receita, com C. Missa, com 2 S's. Imagine uma pessoa que estiver aprendendo a língua. Qual é a maneira mais fácil? Foi a primeira ou foi a segunda? Né? Veja lá, nasce é com SC. Nasço é com SC cedilha. Exceto é com XC. Então veja, hoje a gente usa 6 maneiras diferentes de escrever para o mesmo som. Se a gente tivesse só uma maneira de escrever, não ficaria muito mais simples? Ficaria muito mais fácil para a pessoa escrever em português. Veja, se fosse o outro caso da letra Z, representar só o som Z. E todo o som Z teria a letra Z. Então, por exemplo, casa. Hoje você iria estranhar ver casa escrito com Z, mas o som é Z. Z. Fazer é escrito com Z, continuaria escrevendo com Z, porque o som é Z. Exame, hoje você escreve com X, mas escreveria com Z. Exame. Casa, fazer, exame, za, zé, zi, zó, zu, seria só a letra Z. Quem é que ia ter dúvida? Hoje, por exemplo, você escreve casa com S, fazer com Z e exame com X. Imagina como fica difícil você aprender a escrever uma língua com essas variedades todas de letras, tá certo? A gente poderia simplificar muito. Veja só um teste. Use S ou Z. Vamos pensar que fosse uma regra nova. O S seria só o som S e o Z só o som Z. Veja lá então. Azaleia. Você ia ter dúvida se escreve com Z ou com S? Não, você vai escrever com Z. Se fosse azelha, azelha, você vai escrever com S ou com Z? O S teria que ser acelha, não é verdade? Então, azelha é com Z. Significa, percebe que quando você ouve uma palavra nova, para você escrever fica muito mais fácil? Veja só, por exemplo, azáfama, né? Pressa, azáfama. Você vai escrever com S ou com Z? Está na cara que o som é Z, você vai escrever com Z, não é isso? E hoje é com Z mesmo. Aí você pega, por exemplo, nascido. Nascido, você vai escrever com Z ou com S? Escrever com S. Né? Paçoca. Você tem dúvida se é com S ou com 2 S, com C cedilha? Paçoca? Você escreveria só com S, porque seria só S, não teria mais 2 S ou C cedilha. Percebeu? Ressaca. Paçoca é escrito com C cedilha hoje, ficaria com S. Ressaca hoje é com 2 S, ficaria com S. Ficaria tudo com S, que se o som é S. Ficaria fácil. Ressaca com um S seria com um S. Roçado. Você tem dúvida se é com S ou 2 S? Ou com C cedilha? Agora você tem, você vai escrever com C cedilha hoje. Mas se a regra tivesse lá o som S é letra S, roçado era com S. Não é verdade? E rosado? Rosado você já teria dúvida se... Hoje você tem dúvida se é com Z ou com S. Você não teria, porque rosado, o som é de Z, teria que ser Z. Percebeu como ficaria muito mais fácil você escrever?
Porque você tem que pensar não só nas palavras que você conhece, mas nas palavras que você não conhece, que você ouve e nunca escreveu e precisa escrever. Tá certo? Então, com uma pequena adaptação, ficaria muito mais fácil a gente escrever e a língua portuguesa seria muito mais receptiva, né? Ela teria muito mais atrativo no mundo. Hoje as pessoas preferem aprender o espanhol que o português, porque o espanhol é mais fácil de aprender, né, a escrever. Com essas mudanças, o português fica muito mais fácil e ele se expandirá para o mundo com mais facilidade. Você não acha isso? Pois bem, se você concorda que a ortografia deva ser simplificada para que todos percamos menos tempo com ela e que a gente tenha mais facilidade para escrever, então entre no www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e divulgue para os seus amigos e para as suas amigas. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Bom, passos para a classificação de tritongo, ditongo, hiato e iode. Iode você está assustando, né? Mas eu não sei qual é o nível de profundidade do examinador que vai te examinar. Então é importante você ter o conceito de iode também, que você vai entender. Iode. Separe as sílabas, que é o primeiro. Segundo, sublinhe as vogais. Terceiro, classifique o encontro vocálico. Poesia. Como é que separa as sílabas? Po, e, zi, a. Não foi assim que você falou? É. Cadê as vogais? Quais são? O, e. I, isso aqui é um hiato, tá certo? Já é um hiato aqui. Agora outras vogais. I, a. Olha o outro hiato. Então aqui nós temos que tipo de encontro vocálico? Hiato. Iguais. Quais são as sílabas? Iguais. Agora vamos ver as vogais. I, a. Esse I é uma vogal, o A é outra vogal. Aqui você tem o ai, que é um tritongo. Tritongo. Agora aqui é interessante, veja só, boia, separa as sílabas. Boi e a. Como é que você pronuncia mesmo? Você pega esse I aqui, você produz dois izinhos. Boia, boia, boia. Ele se desdobra para tentar se pendurar nas duas vogais. Essa semivogal aqui, ela tenta se pendurar nas duas vogais. Mas como ela tem que pendurar numa só, ela vai pendurar em qual? Na primeira, para não perder o bonde, né? Então, isso aqui se chama iode, que é quando a semivogal se desdobra, ela está entre duas vogais e ela tenta ser duas semivogais. Boi e a, jói e a, né? Agora, o que acontece? Na hora de dividir a sílaba, você tem que botar ela na primeira, porque ela morre de medo de cair. Então ela se pendura na primeira. Quando há iode, ou iode, o I, a semivogal I ou U, ela se pendura na primeira. Então eu vou ter um ditongo aqui e aqui uma vogal, né? Então fica assim, ó. Fica um ditongo decrescente aqui. E isso nós acabamos de dizer que é um ditongo, né? Então o que o iode é a divisão de uma semivogal no meio de duas vogais. Ela fica indecisa, tá?